Olá, meus amigos. Hoje, em conferência aqui com o meu filho aqui, o Cacado, que é meu produtor aqui, a gente resolveu lançar o Gestão de Si Mesmo 2.0, que nós vamos chamar de Causos do Lanari. Eu tenho uma experiência razoável como executivo, como empresário e como consultor e como professor. Então, a ideia é você lançar alguns causos que me aconteceram e tentar raciocinar em cima deles. O primeiro deles é de um tempo que eu trabalhava numa corretora de valores. Aqui em Belo Horizonte, era uma loja em que você tinha as mesas conforme a experiência de cada operador. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ter feito uma especialização lá. A minha mesa era a última, porque eu era o mais novo. Bom, atendia algumas viúvas, e uma delas, inclusive, o marido dela trabalhou com meu avô, na época que meu avô foi político aqui em Minas Gerais. Um político muito ruim, porque era um italiano estourado, então não dava muito para política não, mas enfim, ele andou mexendo com política. E eu via passar, volta e meia, um senhor com as roupas bem interioranas, assim, bem amassadas, e com um cheiro de urina terrível. Naquela época você não tinha essas calças para proteção como você tem hoje. Ele entrava e ia direto conversar com o dono da corretora, que era quem fazia os negócios dele. Tá bom, eu estou lá fazendo minhas viúvas, as minhas velhinhas, tinha um jeito que era hipocondríaco, e que levava o dinheiro, essa história é antiga, levava o dinheiro embrulhado num lenço que ele tirava de dentro de uma pasta, abria as notas, algumas ele passava um pouco de talco entre as notas. Bom, um dia sai o dono da empresa, vamos chamar ele de Otávio, né? Sai o Otávio junto com esse senhor e chega para mim e diz: Ô, João Felisberto, conversa com esse menino aqui, que esse menino é muito bom, ele veio agora, esteve fora do Brasil, vai te atender muito bem. Conversa com ele, depois a gente vai tomar um cafezinho e tal, tal. E o João Felisberto sentou na minha mesa. E virou-se para mim e disse o seguinte: seu chefe não está aguentando o meu cheiro. Ou se aguenta? Eu digo: aguento. Como é que você chama, menino? Eu me chamo Luiz Amaro Lanari. O que você é do velho Amaro Lanari? Eu digo: sou neto. Ah, eu vou ficar seu cliente, porque o marido da minha irmã trabalhou com ele na construção do ramal de Diamantina, depois ele se aposentou e seu avô pagou o salário dele até ele morrer. Agora eu sou seu cliente. Eu pensando assim comigo, pô, ganhei o prêmio da loteria, peguei um cara que não deve aplicar quase nada e com esse cheiro de urina que não tem tamanho. Eu digo: perfeitamente, quanto o senhor quer aplicar hoje? Ah, hoje a minha drogaria Flora não foi muito bem esse mês, não vou aplicar uns 750 mil reais. Eu quase caí da cadeira. Pô. O cara aplicava todo mês a sobra de uma... Naquela época, até hoje, quem trabalha com flora medicinal ganha uma bela de uma grana. E esse sujeito virou meu cliente. Todo mês ele passava lá e sentava na minha mesa. Aí o Otávio vinha: ô, João, vem cá, senhor, vem conversar comigo. Eu disse: não, você não gosta do meu cheiro? Se menino aguenta o meu cheiro, vou ser cliente dele agora. Esse é o caso. E a pergunta é o seguinte: o que a gente aprende com esse caso aqui? A primeira coisa que me vem à cabeça é que, principalmente aqui em Minas, cuidado quando você julga as pessoas pela fisionomia e pela aparência. Isso já mudou um pouco hoje, o mineiro está ficando um pouco mais exibido, mas cuidado com aquele cara quietinho, com aquele cara que não se exibe muito, porque não necessariamente é um cara simplório. Não necessariamente, em termos de mercado financeiro, é um pequeno investidor. Essa foi uma das coisas que eu aprendi com o João Felisberto, que evidentemente não é o nome do meu cliente, mas eu aprendi muito a não julgar muito as pessoas pela aparência. Para um pouco.
Pensa, conversa um pouco com essa pessoa antes de sair julgando as coisas.